Salve, salve família, um grande abraço a todos. Estamos no ar, mais um vídeo aqui no canal Giro Vascaíno. Iremos fazer nesse período de data FIFA, trazer aí alguns vídeos resenhando com os inscritos, inclusive também trazendo aí algumas notícias que nós podemos falar a respeito sobre a questão aí do Vasco. Enfim, conto com a participação aí, quem receber a notificação. Além disso, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, que também é importante, mas também, além disso, deixe seu comentário. Vamos falar sobre algumas situações que estão acontecendo dentro do clube. Uma delas, realmente, é essa situação aí que o vestiário pegou fogo. O vestiário pegou fogo, isso aí não é novidade para ninguém. Mas tem alguns aí que querem sempre querer dar o furo, sempre quererem ser os famosinhos da internet. Muita gente aí diz que não depende do YouTube, mas gosta da fama do próprio YouTube. Então, assim, é meio contraditório essas situações, mas enfim, cada um faz o que bem entender na telha. Se quer ser famosinho aí de internet para dar furo, o problema é das pessoas que querem dar esse furo. Enfim, teve a derrota no último jogo em São Januário contra o Juventude. Eu já achei uma vergonha perder para o São Paulo. Quem dirá perder para o Juventude, uma equipe que está na zona do rebaixamento. Contraditório em relação a isso, o Vasco já era para ter feito alguma modificação, alguma mudança, uma mudança de postura desde o jogo contra o São Paulo. Porque o São Paulo em frangalhos, não dá para o Vasco perder para o São Paulo em casa da forma que foi. Ali já era para ter cortado o mal pela raiz. Isso não aconteceu. Foi prolongando, tomou-lhe a sapatada do Botafogo no Nilton Santos. Daqui a pouco a gente vai comentar aí a respeito sobre o aluguel do Engenhão, que muitos estão verbalizando que é a situação do estádio, do aluguel do estádio por ser mais barato, tem a ver com a goleada, como foi lá atrás, o empréstimo da Crefisa e a goleada do Palmeiras, enfim. E aí depois veio o jogo contra o Juventude. O que nós temos para falar sobre isso? A grande responsável dessa situação ter ficado nesse estado se chama diretoria do Vasco. Entretanto, todavia, duas pessoas principais da diretoria do Vasco: Pedrinho, ex-jogador, e Felipe, ex-jogador. Essas duas pessoas são os responsáveis pelo atual momento de 3 derrotas consecutivas. Aí as pessoas vão me perguntar: Bruno, mas quem entra em campo são os jogadores. Ok, são os jogadores, mas essas duas personalidades são o que bancam Fernando Diniz ao comando do Vasco. Eu faço uma reflexão para você, torcedor que está assistindo esse vídeo. Se fosse o Fábio Carille que tivesse no comando da equipe, como foi o técnico contratado no início do ano, você já queria a cabeça do Carille. E pode ter certeza que após essas 3 derrotas, não tenha dúvida que realmente a diretoria ia mandar embora o Fábio Carille. Como as duas personalidades que eu citei são adoradores, idolatram a forma de jogar, o como o Fernando Diniz entende de futebol, só que não, eles continuam mantendo no cargo. E hoje é nítido que o campo fala em relação ao trabalho do Fernando Diniz. O campo fala em relação a que um time desorganizado taticamente, um time mal psicologicamente. As pessoas não entendem que às vezes a falta de confiança e a falta mental pode atrair coisas muito ruins para os resultados, e isso está acontecendo com o Vasco.
E tecnicamente, alguns jogadores estão caindo de rendimento. Não sei se você percebeu, o Barros é um deles. Desde o último jogo em relação contra o São Paulo, o Barros não vem conseguindo ter as mesmas performances que estavam tendo um bom resultado. Sabe por quê? Por conta do trabalho do Fernando Diniz. Fernando Diniz insiste em colocar o Tietê no meio de campo do Vasco. Tietê é um ex-jogador em atividade que colocam ele como um amuleto da sorte, como se fosse aquele trevo da sorte que as pessoas acham no meio da rua e acham que aquele trevo vai trair sorte para você. O Tietê é amuleto de elenco para trair sorte, mas campo e bola, nada. É só você ver as estatísticas do Tietê. 0 desarmes. Como é que um volante pode ter 0 desarmes? É inacreditável isso acontecer, né? Isso não pode acontecer para um volante que o papel dele é desarmar. O volante faz isso. E com a entrada do Tietê, o que o Diniz faz? Empurra o Barros para primeiro volante, para ser esse cara líbero para saída de bola. E não é a característica do Barros. Ele não se sente à vontade. É só pegar ele na época do Amazonas e ele na época do América Mineiro, onde ele jogava como segundo ou terceiro volante. Então, a culpa, a responsabilidade dentro do campo se chama Fernando Diniz. Fora do campo se chama Pedrinho e Felipe, porque são esses dois que continuam bancando o trabalho do Fernando Diniz. Se lá na frente a gente torce para que isso não aconteça, mas se lá na frente o Vasco for eliminado da Copa do Brasil, essas duas figuras, no caso três, porque eu coloco a dose dupla, uma figura apenas, e o Fernando Diniz e o Pedrinho Felipe serão responsáveis por o Vasco não conseguir mais um título. Sempre bater na trave. Porque se fosse outro técnico, pode ter certeza que com essa sequência de 3 vitórias já teria sido mandado embora. A pressão seria muito maior externa do que está sendo hoje em relação ao trabalho do Fernando Diniz. Enfim, então aconteceu esse rebuliço todo. Acho que deveria ter acontecido desde o jogo do São Paulo. Enfim, não aconteceu, aconteceu e vamos ver aí depois da parada da data FIFA, onde terão 2 jogos fora de casa, Grêmio e Bahia. Vamos ver até que ponto esse período de data FIFA, mais uma vez, será de bom uso em relação ao elenco, ao time do Vasco. Falando sobre 2 rapidinhas notícias aí. O Vasco fez um acordo com o Botafogo para ter um Engenhão nos próximos anos. A partir do ano que vem, com possivelmente a reforma de São Januário sendo concretizada, o Vasco irá mandar os seus jogos no Engenhão no Newton Santos. Valor de aluguel R$250 mil, um acordo aí que foi selado entre ambas as partes. Eu vejo que tem muitos torcedores em rede social, muitos pseudos vascaínos falando aí em canal de YouTube, inclusive um conselheiro que deveria estar trabalhando em prol do Vasco, ele fica querendo ser famosinho de internet, falando e verbalizando que não gosta de jogar no Engenhão, que não gosta de frequentar o Engenhão. Falando mais, falando que é um péssimo estádio. Inclusive verbalizou que o Vasco teria que fazer um acordo com o Flamengo para jogar no Maracanã. Olha só, um conselheiro que deveria estar trabalhando para expulsar e caçar aquelas pessoas que trouxeram a antiga empresa 777 Partners em relação ao Vasco. Essa pessoa quer ser famosinha da internet falando muita groselha em canal de YouTube. Para vocês entenderem como que é a situação do Vasco. E uma outra notícia, o gramado de São Januário será reformado. Então o Vasco vai aproveitar esse período de data FIFA e dos 2 jogos fora de casa em relação a isso para poder trocar esse gramado para o jogo contra o Internacional.
Então essas são as rapidinhas aqui do canal Giro Vascaíno. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, que é importante, e além disso dá aquela compartilhada. Amanhã estaremos de volta aí para trazer as notícias aí, esse bate-papo nesse período de data FIFA. Tamo junto, um grande abraço, fui!